Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor para todos vocês. Eu sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade de trazer essa mensagem, falando sobre o Deus desconhecido, o Deus que é o Espírito Santo, que faz uma diferença muito grande na nossa vida, mas às vezes por tempo ou por dificuldades mesmo que a gente tem, não paramos para pensar o quanto Ele já fez e ainda está fazendo nas nossas vidas todos os dias. Nessa noite eu quero trazer o texto, para a gente estar refletindo um pouco sobre essa obra e trazer à memória coisas talvez que já aconteceram na sua vida e que estão acontecendo à medida que você está amadurecendo na vida cristã. Eu gostaria muito que você considerasse a palavra de Deus nessa noite, que você veja o que Deus diz ao seu próprio respeito, ao respeito do Espírito Santo. E o tema que me toca hoje trazer para nós é o Deus desconhecido, o Espírito Santo e a obra salvífica, a obra da salvação. Existem dúvidas que vêm à nossa mente de o que traz a certeza da minha salvação? Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu não vou perder a minha salvação? Questionamento que vem à mente das pessoas, e às vezes por dificuldades e situações difíceis, a gente não tem uma resposta. Mas nessa noite a gente vai tentar ver o que a palavra de Deus nos diz. Eu espero que Deus fale ao seu coração, assim como falou ao meu. E com certeza isso possa trazer uma mudança, como o pastor Alexandre falou, ao longo da sua vida. Abre lá comigo já a sua Bíblia, em João, capítulo 16, eu vou dar uma pequena introdução. A gente falou sobre o Deus Espírito Santo, aquele conselheiro, aquele Deus que está ao nosso lado, aquele outro conselheiro que Jesus Cristo falou. A palavra no grego é parakletos, que significa outro conselheiro, semelhante àquele que o povo de Israel tinha na época. Nesse sentido, os discípulos, eles tinham o conselheiro que era Cristo Jesus e o outro conselheiro prometido por Jesus Cristo mesmo é o Espírito Santo. O papel interessante do Espírito Santo é que ele vai nos lembrar sempre da obra de Cristo Jesus. O principal papel do Espírito Santo, gente, no nosso coração, na nossa vida, na vida de todo aquele que acredita em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é nos lembrar e nos levar a pensar na obra de Cristo Jesus. João capítulo 16, versículo 7 até o 11. João capítulo 16, versículo 7 ao 11, diz assim. João capítulo 16, versículo 7 ao 11. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Vamos orar, gente? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque podemos abrir a Tua palavra de forma livre. Obrigado, Senhor, porque aqueles que acreditam em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, já têm o Espírito Santo no seu coração, já têm o Espírito Santo na sua vida. E aquelas pessoas que ainda não te reconhecem como Senhor e dono das suas vidas, Pai, eu peço que essa mensagem possa chegar ao coração, Pai, a alma dessas pessoas e possa estar mudando, Pai, essas vidas. E naqueles que já acreditam em Cristo Jesus, Senhor, isso faça uma mudança e possa reafirmar essa aliança que Tu já tens feito, Senhor, na nossa vida. Nos dá sabedoria,
nos dado o teu entendimento para entendermos a tua graça. Tamanha graça, Senhor, que tu tiveste para conosco, Pai, nos trazendo a salvação. Eu deixo nas tuas mãos, Senhor, tudo que eu for falar nessa noite, que possa ser sempre coerente com a tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o conselheiro, Jesus Cristo está falando o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. O conselheiro. Pessoal, o Espírito Santo é aquele conselheiro que nós estávamos esperando quando Cristo foi para o céu. Foi o Espírito Santo a resposta a essa necessidade que os discípulos ficaram tendo depois que Jesus foi para o céu. Foi a resposta que traria maiores entendimentos para os discípulos. Era aquele conselheiro que descobriria e que mostraria para os discípulos as coisas escondidas de Deus. Coisas que Jesus Cristo falou para os seus discípulos, mas por falta de entendimento, eles não compreenderam de tudo. Era o Espírito Santo que revelaria a plenitude de quem é Deus, para que assim os discípulos pudessem se relacionar com Deus. O papel de conselheiro. O Espírito Santo tem um papel fundamental de nos ensinar. Esse é o papel fundamental do Espírito Santo, nos ensinar, nos convencer. É uma palavra que a gente vai tratar muito nessa noite, convencimento. Ele tem o papel de nos ensinar e nos mostrar quem nós somos diante de Deus. Qual é o lugar que nós tínhamos ou que ainda temos sem Deus e qual é o lugar que nós temos com Deus dentro da nossa vida. O papel do Espírito Santo é nos ensinar o conhecimento mais profundo de Deus para que nós possamos nos relacionar com Ele. Para que nós saibamos verdadeiramente como eu devo me aproximar a Deus. Até que ponto eu devo entender que Deus é meu Pai? Até que ponto eu devo entender que Deus é um amigo? Mas ao mesmo tempo Ele é soberano, Ele é Rei. Eu preciso me dobrar diante dEle. Quem melhor do que o próprio Espírito para conhecer o que está dentro de Deus? Agora quero chamar a sua atenção a pensar: quem é você? Quem se conhece mais do que você? Quem te conhece mais do que você mesmo? Eu tenho certeza que quando você está sozinho no quarto, só você e Deus sabem quem você é realmente. Porque o seu próprio Espírito testemunha contra você que tem necessidade de mudança, se assim for. E o seu Espírito, conhece quem é você de verdade diante de Deus, se você considera ou não a esse Deus. Abre lá comigo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 2 carta aos Coríntios capítulo 3, verso 16. Até o 18. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 16 ao 18, diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Gente, antes de ir ao seguinte versículo, eu quero falar uma coisa para vocês. O único que conhece verdadeiramente os segredos de Deus e que pode nos revelar e abrir na nossa mente, abrir no nosso coração e tirar esse véu que não nos permite muitas vezes entender quem é o Espírito Santo, é o próprio Espírito. Porque é Ele quem conhece a Deus. É Ele quem sabe todas as características de Deus e é capaz de nos revelar.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 até o 12. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Estou fazendo uma introdução, gente, para que vocês vejam quem abre a nossa mente, quem abre o nosso coração e nos permite entender a obra salvífica de Cristo é o Espírito Santo. E só podemos entender a obra de Deus nas nossas vidas porque o Espírito Santo está em nós. Esse é o meu desejo nessa noite para que você possa afirmar isso na sua vida. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 ao 12, diz assim: mas Deus o revelou a nós, a Cristo Jesus, tá bom? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem de entre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Pessoal, esse versículo aqui é central para a gente entender o papel de conselheiro que o Espírito Santo tem. Ele é quem nos revela as coisas profundas de Deus, nos faz entender quem é Deus, a sua característica, a forma que se relaciona com a gente e como Ele se achegou à nossa vida. Só por meio de Deus, do próprio Deus, a gente pode conhecer as características e a maneira em que Deus se relaciona com o ser humano. Veja que não é o homem quem se aproxima de Deus. É o próprio Deus que se aproxima do homem. A gente viu que é o Espírito quem desvenda os nossos olhos. A gente viu que é o próprio Espírito quem nos revela as coisas ocultas de Deus. E uma das coisas ocultas é a obra da salvação. Que muitas vezes, por falta de entendimento, a gente não tem essa fé afirmada. Por falta de estudo na palavra de Deus e de esse relacionamento intenso com Deus, a gente não tem afirmado a nossa salvação. O único que pode nos ensinar a ter firmeza na nossa fé e a se manter firme na vida cristã é o Espírito Santo. É o que estamos vendo até agora. O Espírito Santo cumpre a função de conselheiro, amigo, ajudador e mestre. O mestre foi embora. Mas o mestre voltou, o Espírito Santo. É o papel de conselheiro, é o papel de mestre. É o Espírito Santo que te ensina a como viver num relacionamento pleno com o Senhor. Interessante essa última parte do versículo, se você pode ver, aí em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, que diz assim que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Pessoal, aqui a palavra de Deus já está dizendo que o que Deus nos deu não é algo que você pode pagar com dinheiro. Deus nos deu algo de graça, que você não merece, que eu não mereço, mas que é obra exclusiva de Deus. E faz parte disso o entendimento. Agora, quero voltar com vocês lá em João capítulo 16, verso 7. João capítulo 16, verso 7. Agora a gente vai começar a ver o que realmente o Espírito Santo faz na nossa salvação. João capítulo 16, verso 7. Em diante.
Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. É Jesus falando para os seus discípulos. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até aí. O papel do Espírito Santo é o convencimento. A palavra convencimento é uma coisa que todos nós queremos fazer muitas vezes. Convencer as pessoas de que nós somos algo que nós não somos muitas vezes. Por isso mentimos. Por isso vivemos uma vida dupla. Nós tentamos convencer, fazer que as pessoas acreditem o que nós falamos. Nós queremos ensinar quem nós somos, às vezes verdadeiramente, às vezes mentindo. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos convencer e para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes nós cristãos nos sentimos tentados a convencer as pessoas na obra da salvação. A gente quer seguir uns 5 passos para que a pessoa seja salva. A receita mágica para que a pessoa levante a mão e diga, eu sou crente. Porém, a palavra de Deus nos diz o quê? Quem é que faz a obra de convencimento? Quem é que tirou o véu dos nossos olhos? Quem é que se aproximou de nós para nos ensinar quem Deus é? O Espírito Santo. Até agora, onde é que nós vemos a mão do homem na salvação? Porque está começando o processo da salvação. O processo da salvação começa com convencimento. Interessante que o que Deus primeiramente vai tratar, o que o Espírito Santo primeiramente vai tratar, quando Ele vier, o que você vê ali? Ele convencerá o mundo do pecado. É o primeiro que o mundo precisa saber no processo da salvação. Precisamos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Precisamos entender de que a nossa justiça diante de Deus, ela não tem sentido, ela não serve. Precisamos entender de que nós iremos prestar contas. E esse é o papel do Espírito Santo. Mas primeiramente, eu quero te lembrar, como foi aquele dia em que você se reconheceu pecador diante de Deus? O Espírito Santo te ensinou e te mostrou que sem Deus, a vida não é vida. Sem Deus, a vida é morte. Uma vida sem Deus é uma vida que caminha rumo à morte. Uma vida sem Deus é uma vida que caminha rumo à morte. Por isso a necessidade de Deus nos convencer do pecado. Interessante que tem os versículos, alguns de vocês com certeza sabem de cor, né? Eu espero que sim. Convencerá o mundo do pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Alguém sabe de cor? Olha a minha versão. Alguns pecaram e alguns estão destituídos da glória de Deus. É isso que a Bíblia diz? Não. Todos pecaram e estão destituídos. Essa palavra, gente, no original quer dizer banidos, longe, separados da presença de Deus. Aquele dia que você reconheceu Cristo como seu Senhor, seu Salvador, você entendeu que você e eu fazemos parte desse todos. Todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Todos vivem fazendo o mal. Todos vivem na carne, fazendo a vontade da carne. Todos precisam de um Deus. O convencimento e o papel do Espírito Santo a nós é de que precisamos desse Deus. De que sem Ele estamos perdidos. O apóstolo Paulo, quando ele fala para os romanos, ele é muito tajante, gente. Ele fala direto. Ele não cuida as palavras para falar para os romanos a necessidade que eles têm de Deus. Olha o que diz o segundo versículo, Romanos 3:10.
Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos, no capítulo 3, verso 10. No mesmo capítulo, gente. O que diz? A gente vai ler. Todos são justos, todos vivem bem, todos fazem a vontade de Deus. É isso? Não. Olha o que diz, Romanos, capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Pessoal, olha a situação do homem sem Deus. Olha a situação do homem que não tem o Espírito Santo. Olha a situação na qual o homem se encontra, sem considerar a Deus. Não há nenhum sequer, não há nenhum justo, não há quem faça o bem. Todos se tornaram inúteis. Não tem vantagem nenhuma você ser justo ou se considerar justo diante dos seus próprios olhos, se você não considera Deus na sua vida. Se você acha que Deus não existe, você é o seu padrão de justiça. Mas o padrão de justiça do homem, muitas vezes é, não, eu não peco. Não, imagina, eu pago meus impostos, eu não minto, eu sou honesto, eu cumprimento as pessoas todos os dias. Eu ajudo as pessoas mais velhas a cruzar a rua, coisa bem antiga. Pessoal, eu sou fiel. Eu falo para o meu amigo que eu não vou falar mal dele, eu não falo mal dele, então diante de mim, aos meus próprios olhos, eu sou justo, eu não sou pecador. Ah, você não é pecador? Você não é pecador. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, verso 10. Você diz que não é pecador. Eu posso dizer que não sou pecador? Vamos ver. 1 João, capítulo 1. Verso 10. 1 João, capítulo 1, verso 10, diz assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por que nós fazemos de Deus mentiroso e por que nós falamos que somos justos diante dos nossos próprios olhos? Porque a sua palavra não está em nós. Quem que revela a palavra de Deus para que esteja em nós? O Espírito Santo de novo. O processo da salvação, em todo momento, até a maneira que nos relacionamos com Deus, tudo depende do Espírito Santo. Veja a necessidade do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos convence da necessidade que temos de Deus e da necessidade que temos da sua palavra. É o que está aqui. Porque não temos a palavra de Deus, é que muitas vezes falamos, não, eu não pequei, imagina. Para você talvez isso seja pecado, mas para mim não. Tudo bem, a minha justiça diz que o que meu irmão está fazendo é pecado. Mas vamos fazer o seguinte, já que a minha justiça é minha e a sua justiça é sua, vamos ver o que a palavra de Deus diz ao respeito. Porque é ela que deve nos convencer do pecado e da necessidade de mudança. Por isso devemos viver coerentemente com a palavra de Deus, em conformidade com a palavra de Deus. Interessante. A gente quer refutar, a gente quer argumentar muitas vezes contra as pessoas, falando sobre a nossa justiça própria. Mas a palavra de Deus, ela é tão certeira, que ela toca no lugar específico para nos convencer quando precisamos mudar áreas e situações da nossa vida nas quais não estamos considerando Deus.
A própria palavra de Deus é testemunha de que um homem não pode se achegar a Deus por si mesmo. Ninguém tem o entendimento do erro e do pecado, a menos que Deus se aproxime dele. Como podemos perceber, a palavra convencimento tem a ver também com sentenciar, condenar e argumentar contra a sua visão. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele sentencia, ele ensina, ele condena, ele exorta e ao mesmo tempo caminha junto com você para que você possa mudar a sua vida. O Espírito Santo é uma mostra de graça. Porque Ele te ensina, Ele te exorta, Ele condena as suas atitudes, Ele condena a situação na qual o homem se encontra sem Deus. Se é o seu caso, Ele está fazendo isso agora para te trazer para perto e te mostrar que sem Ele, você está caminhando para a morte. De forma prática, muitas vezes nos sentimos tentados a fazer o papel do Espírito Santo. Queremos achar interpretação na vida das pessoas e pensamos que a nossa justiça deve se aplicar à vida dos outros. E não caminhamos, e não oramos para que seja o Espírito Santo quem trabalhe e convença quando a pessoa está fazendo algo errado. Quem convence as pessoas, quem traz as pessoas para perto de Deus é o Espírito Santo. Com certeza, através de nós. Mas a obra final, a glória da salvação é do Espírito Santo, é de Deus e não nossa. Interessante o que Cristo Jesus diz, que o Espírito Santo iria convencer de pecado. Ele nos convence de pecado e nos mostra que sem Deus o homem está condenado. João 3,18. João 3,16, todo mundo sabe de cor. João 3,18 é interessante também a gente entender. Porque João 3,16 diz assim: porque de tal maneira amou Deus o mundo, que ha dado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho. Aí vamos entrar no versículo 18. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, será condenado? É isso que diz a Bíblia? Não. Já está. Já está condenado. Olha a situação do homem de novo. Quem crê no Filho, não é condenado. Quem não crê, não é será. Já está. Já está condenado. O homem sem Deus está condenado a sofrer as consequências do seu castigo. Está condenado ao inferno. Está condenado à separação eterna de Deus. Está condenado a não participar da glória vindoura. O Espírito Santo nos convence disso. Mas nos convence para nos trazer para Deus. Para nos mostrar a necessidade que temos de Deus. A segunda parte do versículo que a gente está estudando, João 16, abre lá comigo de novo. Diz assim, João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. É o primeiro que Deus está fazendo. Por que do pecado? Porque os homens não criam em Cristo Jesus. E Jesus falava para os homens, que coisa? Sem Deus, vocês estão perdidos. Porém, quando o Espírito Santo venha, que Ele já está aqui, Ele convencerá o mundo do pecado. Porque o homem não crê em mim. Do segundo, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. A gente vai entrar no segundo papel do Espírito Santo, que é o convencimento da justiça. Por que justiça? Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, Ele era o padrão de justiça de Deus. Ele era o caráter final ao qual o homem deveria olhar e perceber como alvo da sua vida. Porém, quando Jesus Cristo já não esteja mais, ou não estivesse mais com os discípulos, qual seria o padrão de justiça que o homem deve seguir?
Quem ensinaria ao homem qual deve ser o alvo da sua vida agora? Agora que você se entende como pecador e que tem um propósito na sua vida que é deixar esse pecado e entregar sua vida para Cristo, qual seria o alvo da vida dele? Se agora Jesus não estava mais presente, seria o Espírito Santo quem convenceria ao homem da justiça, ensinaria ao homem qual é o alvo do cristão. A justiça é pela fé. Sabe por que a justiça é pela fé? Você vê Jesus Cristo? Você viu Jesus Cristo? Jesus não está presente. O padrão de justiça que o ser humano deve seguir não está presente. Mas você acredita em Cristo Jesus como seu Senhor, seu Salvador, porque o Espírito Santo tocou no seu coração, porque Ele abriu os seus olhos, te deu um entendimento, tirou você da morte e te trouxe para a vida. Você viu todo esse processo acontecer? Você viu? Não. Então isso é fé. O que é fé? Ontem falei para o Bruno, o que é fé? É ter certeza das coisas que não vemos e isso nos dá uma esperança. Eu tenho certeza que sou salvo em Cristo Jesus. E ainda que eu não vi a obra que Ele fez, eu tenho certeza, porque o Espírito Santo que habita em mim, que eu também não vejo, me convenceu da necessidade de entregar minha vida para Jesus e compreender que Ele é o meu Salvador. Sabem por que Ele é meu Salvador? Porque Ele pagou um alto preço pela minha vida. Ele pagou uma dívida impagável na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você acha que você fez alguma coisa na salvação? Você ainda pensa que a salvação se trata de você? Efésios capítulo 2, versículo 1, mostra a situação do homem sem Deus e mostra o que Jesus Cristo fez. A obra que o Espírito Santo realiza em nós é essa obra que a gente vai ler aqui. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim. Eu vou colocar essa palavra vocês, mas eu quero me incluir, porque eu também faço parte desse vocês. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você e eu estávamos mortos, vivendo como as pessoas do mundo, segundo o espírito da desobediência. O espírito desse mundo, o espírito que governa as pessoas que dizem que não são pecadoras. O espírito que governa os maus desejos. O espírito que governa o mundo que não considera Deus. Anteriormente, verso 3, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos merecedores da ira. De novo, a situação do homem clara aqui. Merecedores da ira, condenados. Verso 4, grande contraste. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida. Vida. Com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Gente, quando foi que Deus nos alcançou? Quando você foi bonzinho? Quando você era justo segundo o seu próprio pensamento?
Jesus te alcançou quando você conseguia fazer as coisas segundo a sua moral? Não. Jesus nos alcançou. Jesus nos trouxe a vida quando nós estávamos perdidos, mortos nas nossas transgressões. Quero usar um exemplo aqui para você ter uma ideia do que Deus fez. Imagina uma pessoa na UTI. Ela está em estado de coma. Ela precisa de medicamentos. Ela precisa de um tratamento para melhorar. Ela pode fazer o tratamento para si mesma? A pessoa que está na UTI consegue se automedicar? Uma pessoa que está em cama, uma pessoa que está em coma e que não tem noção das coisas que estão acontecendo ao seu redor, ela tem como acordar e se tratar? Não. A menos que Deus se aproxime de nós, nós somos como essa pessoa que está em coma, com os olhos fechados, sem entendimento, alheios à vida verdadeira, a menos que Deus se aproxime de nós e nos dê esse remédio que não só vai ser um tratamento, sino que vai nos dar vida. Porque foi isso que o Espírito Santo fez, que Deus fez na sua vida, na minha vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2:10, no mesmo capítulo, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Interessante, não por obras, para que ninguém se glorie. Você percebe por que a gente não pode perder a salvação? Você e eu não fizemos nada para nos autodar vida. Você não consegue, pecador morto, se ressuscitar a si mesmo. Então aquilo que você não tem o poder de se dar, você não tem o poder de tirar. E se Deus te deu vida, Ele te deu vida eterna. Deus nos tirou da morte e nos transportou para o reino da vida. A palavra de Deus diz isso. Então, em que momento você é capaz de tirar essa vida eterna que Deus te deu? Lembre que você estava morto, a palavra de Deus diz isso. Olha a tamanha graça que Deus teve para com você e para comigo. Ele nos ressuscitou. É disso que você faz parte quando o Espírito Santo habita em você. Você faz parte dos filhos de Deus. Aqueles que já não estão mortos nas suas transgressões, sino aqueles que, pela obra salvífica do Espírito Santo, agora vivem para Deus. A justiça vem pela fé, Romanos 1:7. Romanos 1:7. Romanos 1:17, gente, perdão, li mal aqui. Romanos 1:17. Teve algo que foi pregado para nós, que nos trouxe essa vida. O que foi? Veja lá, Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio a fim é pela fé, de novo pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que a nossa justiça está basada na fé? Porque nós não vemos quem é o alvo da nossa fé, mas nós temos ouvido quem é o alvo da nossa fé. Quem é o alvo da sua fé agora que você tem vida? Se tornar parecido com Cristo Jesus. Alguém que você não vê, alguém de quem você tem ouvido. Essas são as boas novas, que Jesus tirou o seu pecado, te trouxe para o mundo, te deu vida e agora quer te tornar parecido com Ele. Ele quer que você seja justo.
O padrão de justiça para o ser humano se chama Jesus Cristo. Romanos 8, 28 e 29, diz assim que todas as coisas ajudam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles conforme o seu propósito foram chamados. Segundo versículo. Por quê? Alguém lembra? Oi? Verso, vamos ler. 8:28. Todas as coisas ajudam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles conforme o seu propósito são chamados. Verso 29, por aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Olha a imagem da justiça. Olha a imagem da justiça imputada a você e a mim. Você era pecador, estava no mundo da morte, você estava separado de Deus. Deus te trouxe para a vida e sabe quem está colocado em você? A justiça de Deus. Essa justiça se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo habita em você por intermédio do Espírito Santo. E é Ele que faz de você e de mim justos. Não as nossas obras, não a nossa própria mão. Então em tudo dependemos de Deus. Não é uma obra humana, já limos Efésios 2:10. Você quer ser justo? Seja como Jesus. Você quer saber o que é ser justo nessa vida? Seja como Jesus. Viva como Ele. Pergunte, como a gente sempre foi ensinado, o que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar? Jesus já habita em você. Jesus já habita em mim. Ele é o padrão da justiça, Ele já está em você. E você e eu já temos a capacidade de sermos justos, porque Cristo habita em nós. Era necessário que Cristo viesse ao mundo para se tornar padrão para a humanidade. E para demonstrar que a justiça de Deus se reflete no relacionamento. Sabem por que Jesus Cristo é o exemplo para nós? Porque Ele tinha um verdadeiro relacionamento com o Pai. O relacionamento vertical que Ele tinha com o Pai refletia o relacionamento horizontal que Ele tinha com as pessoas. O que faz de você e de mim justos é Cristo Jesus. Mas o que nos faz viver essa justiça é o relacionamento com Deus. Agora, nós podemos alcançar esta justiça porque Cristo está em nós. Não pelo nosso esforço. O entendimento da justiça de Deus em muito difere da concepção humana de justiça. O homem natural sempre tenta se justificar. O homem cristão, ao contrário, ele reconhece diante de Deus que ele não é justo e que ele precisa de Deus na sua vida. O humano, o homem carnal, sempre justifica as suas atitudes. O homem espiritual reconhece que ele não é justo e que ele só pode praticar justiça porque Cristo habita nele. A última parte, o convencimento do juízo, é uma parte que muitas vezes nós esquecemos. É muito bonito quando entendemos que passamos da morte para a vida e que já não estamos condenados. Porém, um dia, todo homem, toda criatura prestará contas das suas atitudes diante de Deus. Seja qual for, nós prestaremos contas diante de Deus pelas nossas boas atitudes, pela nossa obediência ou pela nossa desobediência. Interessante, versículo 11 de João 16 diz assim: Ele convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem que também já está condenado? Já vimos que Satanás está condenado. Mas também está condenado quem?
João 3,18, a gente lê o quê? Que aquele que não crê já está condenado. Ou seja, as pessoas que não acreditam em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, compartem com Satanás a mesma situação. Já estão condenados. A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi uma obra que trouxe liberdade para o homem. Liberdade de um mundo que jazia no maligno, isto é, Satanás. Cristo condenou o pecado na cruz e condenou também Satanás. O adversário já não tem potestade nenhuma depois da obra salvífica de Cristo Jesus. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe essa liberdade. E a graça de Deus também é manifesta no juízo, porque entendendo o tamanho da ira de Deus, entendemos o tamanho da misericórdia e da graça que Ele teve para com você e para comigo. Entendendo a ira de Deus, você entende outro aspecto dele, que é a sua misericórdia e a sua graça. João 5, 24, 25. João 5, 24 e 25 diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. 25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. A que Jesus estava se referindo? E aqui está chegando a hora em que aqueles que ouvirem a minha palavra e creem nisso, os mortos viverão. Nós éramos o que, gente? Mortos. Aquele que ouve e acredita na palavra de Deus está vivo. Aquele que acredita que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou a dívida impagável que nós tínhamos com Deus, e que Cristo nos ressuscitou, na sua ressurreição, tem vida. Olha que obra maravilhosa. Vida. Você tem vida. Aquele que crê. Gente, é só crer. É fé. É disso que se trata. Você não vê. Eu não tenho como te mostrar. Não tenho vídeo. Não tenho foto. Não tenho imagens. Mas a gente lê. A gente ouve a palavra de Deus. Aquele que crê está vivo. É só isso. É só isso. Só tudo isso. João 3,16, aquele que crê não é condenado. Nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Vamos ler esse último versículo aí. Romanos 8,16. Vou te dizer, quem que testifica, ou quem que testemunha para você e para mim, que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você quer saber se você é filho de Deus? O Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo te dá esperança. O Espírito Santo se entristece quando você peca. O Espírito Santo te deixa com necessidade de Deus quando você está pecando. O Espírito Santo é aquela consciência que te faz lembrar da obra salvífica de Cristo Jesus e de quanto isso é necessário para a sua vida. Aquele que crê em Cristo Jesus não está condenado. Só podemos entender a graça de Deus quando compreendemos o tamanho da ira que pesava sobre nós. Só podemos entender a misericórdia de Deus quando entendemos a sua ira, porque já estamos livres dessa ira. Capítulo 20, verso 11. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Diz assim: Depois vi um trono branco e aquele que nele estava sentado.
A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Pessoal, essa é a condenação a qual pairava sobre todos nós. Esse é o tamanho da ira do Senhor sobre o pecador. Mas a esperança está em que nós temos vida. Aquele que acredita em Cristo Jesus está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Se Cristo Jesus é o seu Senhor. Se Cristo Jesus é seu Salvador. E você já não está condenado, mas ha passado de morte para a vida. João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é a obra do Espírito Santo, o convencimento do pecado, o convencimento da justiça e o convencimento do juízo. Porque Deus nos livrou desse juízo. E nele temos vida eterna. Eu vou fazer uma oração. E se você ainda não entregou a sua vida para Cristo Jesus, se você já entregou sua vida para Cristo Jesus, agradece e ora pela obra maravilhosa que o Espírito Santo já fez, de te tirar da morte e dar essa vida eterna. Porém, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, eu peço que você considere o que você tem ouvido aqui e que o Espírito Santo está tocando a sua vida. E com certeza Ele terminará e concluirá a obra que Ele começou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço e sou muito grato porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue para pagar essa dívida que nós como pecadores não tínhamos possibilidade nenhuma de pagar. Louvado seja o teu nome, Pai, porque tu nos trouxeste para a vida, nos tiraste da morte, Senhor, e nos ressuscitaste pelo poder do teu Espírito Santo, esse poder que ressuscitou Cristo Jesus, esse poder no qual nós acreditamos, esse poder também, Senhor, que nos ressuscitará um dia para estarmos eternamente contigo. Pai, eu peço por aquelas pessoas que ainda não te reconhecem como Senhor e Salvador. Pai, reconheço os meus pecados e eu peço, Senhor, que eles possam reconhecer os seus pecados, a necessidade que têm de Ti, Senhor. Que eles possam entregar as suas vidas como louvor e honra ao Teu nome, pelo que Tu já tens feito por eles, Pai. E que eles possam acreditar, Senhor, segundo o poder do Teu Espírito Santo, na ressurreição de Cristo Jesus. Porque é isso que nos livrou do pecado e nos trouxe para a vida, Pai. É assim que eu oro, Senhor, nessa noite. Deixo nas Tuas mãos tudo demais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.